Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. A gente está um pouquinho atrasado hoje, com os probleminhas técnicos aqui, mas estamos firmes aqui, né? Vamos hoje com a última parte do livro, Nos Domínios da Mediunidade, finalizando o capítulo 29, que nós iniciamos na semana passada, e enveredando pelo capítulo 30 e finalizando a obra. Hoje, finalizando de verdade. Semana passada a gente falou que ia finalizar e acabamos estendendo até hoje. Mas agora a gente vai finalizar mesmo. Semana passada. Tá certinho. Então, o Rodrigo vai fazer a oração para a gente poder iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Fazemos novamente o convite de fecharmos os nossos olhos, pensarmos em nossas histórias, nossas vidas, clamar a Deus que nos permita recomeçar todos os dias uma história nova, repensando tudo aquilo que nos faz evoluir e crescer. Hoje, finalizamos o estudo nos domínios da mediunidade, psicografado por André Luiz, nas mãos de Chico Xavier, onde durante alguns meses estivemos juntos para aprender a crescer, a melhorar a nossa própria história. Terminamos essas reflexões, como assim terminamos todas as nossas tarefas do dia a dia. E temos o privilégio, permitido pela misericórdia de Deus, de recomeçar todos os dias um novo momento, um novo progresso. Possa Deus, na sua infinita misericórdia, permitir que nós sempre recomecemos nossa vida, nossa história, nossos desejos, nossos sonhos, de tornar a nossa própria história melhor e, assim, inspirar a história de quem convive conosco. Que assim seja, para sempre. Sugiro que a gente leia a música de novo, para poder relembrar a música que a gente está trabalhando. O que vocês acham? Pode. Legal. Acho bom. A música que a gente escolheu semana passada, que vai ser a música de hoje, né? Porque é a música para esses capítulos, se chama O Homem e é de autoria do Roberto Carlos. E diz assim: um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz, e ele trazia no coração. Ele, pelos campos, caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que, além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. O João estava fazendo algumas reflexões, né, João? Fez 4 reflexões sobre o capítulo 29, e ele disse que tinham 6 reflexões para serem feitas. Então, vamos iniciar da 5ª hoje, né, João? Pois é, bem rapidinho, que nós estamos atrasados, né, Valéria? Boa noite, pessoal. Tivemos uns problemas técnicos aí que nos tiraram do ar nos primeiros 10 minutos.
sem correria, no tempo de Deus. Vamos trabalhar com firmeza agora. Nós lembramos, você se lembra com certeza, que terminada aquela mensagem, terminada aquela missão de Aulus, André e Hilário, eles estão voltando para casa. É a última noite de trabalho deles e no dia seguinte eles vão se separar. No dia seguinte, o instrutor Aulus partirá para uma nova missão. E o André não se dá por. Ele não perde tempo, não. Ele está voltando para casa e aproveita a caminhada para questionar um pouquinho mais o mestre. E ele vai apresentando algumas inquietudes que seu coração. Ele fala: poxa, a gente ouviu falar tanto de mediunidade, a gente viu tanta coisa bonita, e é interessante que dentro da casa espírita, no coração do espiritismo, ainda tem gente que se confunde. E ele vai apresentando para o Aulus as inquietudes da sua alma. Nós falamos de 4 na semana passada, tem 2 aqui, e a quinta é muito interessante, porque essa quinta acontece conosco. Ele fala assim: olha, dentro do centro, existem pessoas que afirmam que todos os processos de obsessão são benéficos, afinal de contas, nós vivemos num planeta de provas e expiações, e as provas que eu preciso enfrentar funcionam como se fossem escadas que me levam mais alto na medida que eu as enfrento com dignidade. Então, nós não podemos interferir, não. Se tem uma pessoa enfrentando a possessão, ele tem que se virar sozinho. E o Aulus responde para isso aí, André, é mera desculpa de quem é preguiçoso. Mera desculpa de quem é preguiçoso. Na verdade, as provas existem, mas é nossa obrigação lutarmos contra ela. É nossa obrigação trabalharmos com afinco para que elas sejam vencidas. Elas existem. Nós não podemos nos lastimar e simplesmente esperar. Nós temos que vencê-las. E ajudar as outras pessoas a vencerem as suas provas é caridade aplicada, caridade pura, né? Talvez nós mesmos já tenhamos falado isso vida fora. Se todo mundo tem que enfrentar as suas provas, então se eu ajudo a vencer a prova dele, eu estou atrapalhando o estudo dele, será mesmo? Né? Meninos? Então, a gente vive num mundo de provas e expiações, mas a gente não pode usar isso como muleta, né? Eu acho que a grande questão é essa, né? É prova, é expiação, eu tenho que passar por isso, aí vem aquela ideia equivocada do karma, né? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer, porque provavelmente numa vida anterior eu fiz isso e agora eu estou pagando, então é a minha prova. Na verdade, a literatura espírita explica que o karma não é nada disso que a gente está acostumado a ouvir. Não é uma coisa que a espiritualidade impõe para a gente como aquilo que a gente tem que pagar efetivamente. Na verdade, o karma ele vem das nossas próprias culpas. E quem se coloca dentro de questões de castigos, né, somos nós mesmos. Nós mesmos nos culpamos por determinada coisa e por conta da culpa que carregamos, nos colocamos em provas e muitas vezes em expiações, porque a gente acha que a gente é merecedor daquilo. A espiritualidade vem na hora da que a gente está fazendo a programação reencarnatória para suavizar aquilo que a gente está escolhendo, porque quando a gente está no mundo espiritual, parece que é tudo muito fácil, parece que a gente vai conseguir superar tudo aquilo com muita facilidade. Mas quando a gente está encarnado, muda tudo. E a espiritualidade sabe bem disso. A gente não, a gente é ingênuo, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Então a gente escolhe provas assim super difíceis para poder eliminar um monte de coisa que a gente se coloca culpa. Se a gente compreender que tudo pelo qual a gente passa é aprendizado, a gente não vai ter culpa. A gente vai entender que a gente fez essa escolha e levou a esse caminho. Beleza, aprendi o que eu tinha que aprender, vamos para frente, sem culpa, certo? Prejudiquei alguém, aquele alguém ficou muito prejudicado em alguma coisa. Em vez de ficar me culpando, me vitimizando, me martirizando, ou então me colocando na cadeira dos réus, vou fazer alguma coisa para poder melhorar aquela situação. Não tem o que fazer, a pessoa já morreu, já desencarnou, ou viajou para outro lugar, entro em oração, né? Envio, irradio boas energias para aquela pessoa, para poder, então, ela receber aquilo e aquilo tudo ser aliviado nela de alguma forma.
Muitas vezes a gente se martiriza por coisas que a gente fez que para a gente às vezes é dolorido demais e a outra pessoa às vezes não está nem lembrando. Às vezes está, né? Então, assim, as provas e as expiações pelas quais a gente passa, na maioria das vezes, fomos nós mesmos que escolhemos por conta das nossas culpas, que viram, então, os karmas. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? E é óbvio, se a gente vê uma pessoa passando por uma situação em que ela não está dando conta, se ela permitir que a gente chegue perto, se ela estiver aberta a ouvir um conselho, ouvir alguma coisa, até que a espiritualidade esteja mandando por nós, a gente pode sim contribuir com essa pessoa, assim como tem muitas pessoas que contribuem com a gente também. Né? Às vezes a gente está passando lá por um momento super difícil e vem aquela pessoa meio que do nada, fala uma palavrinha, aquela palavrinha te abre uma porta de luz incrível e você vai enveredar por ela e as coisas vão começar a se suavizar. Mas a escolha é da pessoa, ouvir ou não aquele que está pronto para ajudar. Então, o livre-arbítrio existe aí, né? Então, a gente tem essa condição, às vezes, de ajudar alguém, ou outras pessoas têm condições de ouvir a gente, mas o nosso livre-arbítrio é que vai escolher deixar-se ajudar ou não. E essas questões das provas, quando o espírito é muito ignorante, a espiritualidade vai colocando ali para ele coisas que ele pode passar para poder aprender. Mas quando o espírito é um pouquinho esclarecido, ele mesmo escolhe todas essas situações pelas quais ele passa. Isso está na literatura espírita lá, escrito em várias obras diferenciadas. Então, precisamos ficar atentos, porque, mais uma vez, tudo parte da nossa escolha, né? Então, até mesmo essas situações, até mesmo as provas e as expiações pelas quais a gente passa. Pensando aí no que vocês dois falaram, né? E isso aí agora que a Valéria terminou de colocar, João, questão do livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, a gente também ter sensatez para pensar nas nossas dores e nas dores dos outros. Porque nós não podemos deixar acontecer de já termos vencido determinada batalha numa esfera da vida e achar que um irmão que não está conseguindo vencer aquela batalha, ele é fraco, ele que se vire, né? Seria uma soberba da nossa parte, porque nós estaríamos julgando de que ele não está se esforçando o suficiente, ele não está estudando o suficiente, ele não está se colocando nas mãos da espiritualidade maior o suficiente. Então, a gente não pode esquecer que tudo que alguém está passando, nós podemos já ter passado, tanto nessa quanto em outra. Então, que o melhor é seguir o conselho do Aulus, é estar a serviço. O amor é estar a serviço. Tudo bem, né? E a gente pensa, né, Rodrigo? A gente tem péssimo hábito de pensar que somos o dono da verdade, né? Quem somos nós para julgarmos se uma pessoa está enfrentando uma prova, se aquilo é uma dificuldade? O dito pelo não dito, se a gente age por amor, tentando ajudar, tudo aquilo que nós fazemos por amor, por caridade, é ponto somado na nossa magra nota, né? Interessante isso. E o sexto e último problema levantado pelo André é um probleminha que talvez já tenha nos visitado. Eu já escutei gente falando isso. A pessoa fala assim: olha, acho que nós não devíamos interferir. Acho que nós não deveríamos nos fazer de instrutores, nada de nos preocuparmos com problemas da mediunidade complexa. Sabe por quê? Todo mundo tem um livre-arbítrio, todo mundo que escolha por si. Deixa a pessoa sozinha, deixa a pessoa decidir o que ela quer, é direito dela, ela tem o livre-arbítrio. E aí o Aulus responde para ele, essa resposta do Aulus, ela é grande, ela é linda, ela é maravilhosa. O Aulus fala para ele, olha, a primeira coisa, claro, a pessoa pode escolher o tempo que ela quiser, templo. E qualquer religião, independentemente do templo, se ela for vivida com seriedade, se ela for vivida com amor, ela é boa. Se ela for vivida com integridade, ela é boa.
E aí eu fico pensando que nós, espíritas, gostamos muito de falar que nós não queremos transformar os outros em espíritas, porque não é o ser espírita que leva ninguém para a salvação, é a maneira como nós vivenciamos a nossa fé. Mas o Wallace complementa ainda com uma outra coisa que eu acho que a Valéria vai abordar. Ele disse assim: olha, e tem mais, e tem mais. Nós temos a mesma idade física, talvez, mas não temos a mesma idade espiritual. Existem espíritos que estão mais evoluídos, tem espíritos que estão mais crus, tem espírito que ainda está muito atrasadinho, como diz a Valéria, muito ignorante do bem. E sim, todos têm direito de escolher, sim, mas nós precisamos ser muletas, nós precisamos ser auxílio. E ele diz o seguinte: quando eu me fortaleço, eu preciso ajudar, porque o sábio é o forte, é o tutor do fraco. E com relação a alguns, nós somos o forte, mas com relação a outros, nós somos o fraco. Né? Eu vou além, João. Dependendo da situação e do tema, às vezes nós somos o forte com uma pessoa naquele tema, e aquela pessoa é o forte com a gente em outro tema, porque o aprendizado é diferente para cada pessoa. Então, a gente vai trabalhando, né? Ainda mais assim, com amigos, isso é muito comum de acontecer. Às vezes a gente está lá, né? No momento de dar o conselho para o amigo, e outras vezes o amigo está no momento de dar o conselho para a gente, porque a gente não está no mesmo patamar em todos os temas da nossa vida, né? Eu tenho um problema sério porque como assim a gente se coloca muito a serviço, desde pequenininha eu sou assim, eu tenho essa mania de querer sempre contribuir com as pessoas. Eu acho que às vezes até exagero, sabe? Então, assim, por mais que às vezes a pessoa não tenha me pedido, e isso nas terapias que eu estudo sempre falam, as pessoas é que têm que chegar em você, não é você que tem que oferecer para as pessoas. Mas eu não dou conta. Às vezes a pessoa está ali com um problema que eu sei que às vezes tem como eu ajudar de alguma forma. Eu não dou conta. Eu falo assim, eu sei que você escolheu isso, mas tem esse outro caminho aqui. Agora, a escolha é sua. Pelo menos eu mostro um outro caminho que também existe para poder seguir. Porque eu acho que essa questão de estar em serviço também vicia um pouquinho às vezes. E às vezes a gente, né, fala e assim, a pessoa escolhe. Tem pessoas que escolhem não, que nem escutam, mas tem outras que escutam e veem que, de repente, é um caminho também a seguir. Então, eu concordo muito com isso que eles falaram, porque é a maneira que eu acabo atuando na minha vida, né? As pessoas têm o livre-arbítrio, mas a gente pode oferecer ajuda, e aí o livre-arbítrio vai ser a pessoa querer ou não essa ajuda que a gente está oferecendo para ela. E assim, eu queria ler um trechinho aqui que eu achei assim, bastante interessante, né? Que o João já até pincelou aí, mas eu assim, achei bem legal as palavras que ele coloca aqui. Ele diz assim: é preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. Nós estamos no meio do caminho. A gente não está nem lá, nem cá. A gente está, na verdade, mais cá do que lá. A gente está engatinhando no processo do aperfeiçoamento espiritual. Somos bebês engatinhando. Para chegar à angelitude, a gente está longe ainda. Mas isso não significa que a gente tem que estar cansado. Não. O nosso único caminho é a evolução. Então, quanto mais a gente procrastinar, mais vai demorar a gente chegar lá. Então, é melhor a gente trabalhar no sentido de estar a serviço, no sentido de estudar, instruir, para poder alcançar o moral, para a gente poder avançar aí nesse caminho. Mas ainda estamos engatinhando. Ele diz assim: é muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Então, o que ele está dizendo? A gente não sabe tudo. O que nós sabemos é uma gota no oceano, uma gotinha. Por agora, é imprescindível trabalhe. Peraí. Por agora, é imprescindível. Trabalhe intensamente com devoção ardente e profunda ao bem,
para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E considera a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos introdutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da existência. Então, ele está dizendo que o que a gente sabe são realidades fragmentadas, a gente sabe um trechinho do todo, a gente sabe uma pontinha do todo, mas a gente não está preparado para saber o todo. A nossa mente humana ainda não está preparada para isso, por isso a gente tem que ir galgando esse conhecimento aos pouquinhos. E quanto mais a gente busca, mais a gente entende que a gente sabe somente uma gotinha dentro do oceano. Então, é muito importante a gente compreender isso. Mas também é muito importante a gente não se diminuir por causa disso. Lembrar que somos obra-prima de Deus. Somos feitos à sua imagem e semelhança. E somos seres únicos e irrepetíveis. Então, Deus ama todas as suas criaturas e deu a elas a mesma capacidade dele quando disse que somos sua imagem e semelhança. Portanto, somos criadores como Deus, co-criadores da nossa realidade e da realidade que nos circunda. Somos ainda bebês? Somos, mas já temos as capacidades dentro de nós. Precisamos aprender a trabalhar com elas. E é isso que esse livro vem mostrando para a gente desde o início. Para encerrar o capítulo, quando a Valéria lê esse trecho bacana, que nós não temos como acessar a verdade total, eu me lembro de uma pequena alegoria que diz que a verdade é um espelho em que toda a humanidade poderia se ver nele. Mas aí, por arrogância, por incompetência espiritual, por uma série de coisas, nós deixamos o espelho quebrar. E a cada um sobrou um pedacinho do espelho. É espelho. Tudo que nós conseguimos detectar, compreender, acessar, é espelho. Mas pela nossa pequenez, neste momento, ainda que seja espelho, não é o espelho total. Porque nós não temos condições de perceber o tamanho do espelho. Perceber a profundidade com que o espelho pode nos abraçar. Porque se eu chegar muito perto do espelho e com muita calma eu fixar os meus olhos nos meus olhos no espelho, eu vou ver nos meus olhos dentro do espelho o meu olho. Então, a verdade, para ser descoberta, leva tempo. Eu tenho que ter paciência. E aí, para finalizar, no finalzinho do capítulo, ele diz assim: estamos sempre colhendo os frutos de sementes plantadas no passado. Tudo que colhemos, os descaminhos e os caminhos que nós encontramos na nossa trajetória, são frutos do que plantamos. E aí, para encerrar, ele diz: o tempo conjugado com o serviço no bem é que é o alicerce de nossa vitória. Que vitória? A vitória da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa obtenção das partes da verdade que nós vamos tendo acesso. E tudo isso pela mediunidade. Nada sem a mediunidade. É isso. Bonito isso, hein? Lindo isso. Eu já conheci esta alegoria, ela me lembra muito aquela lenda do Narciso, mas agora não dá tempo de contar, né? Temos ainda um capítulo pela frente. E, ditas estas palavras, Aulus vai, digamos assim, vai dormir, vai descansar, Hilário e André também,
a noite passa rapidamente. Estamos agora no capítulo 30, manhã seguinte, ainda raiando, já estão os três caminhando pela estrada em direção ao local onde Aulus partirá para uma missão grandiosa e eles seguirão o seu caminho, né? Por outros lados, por outra, o trabalho de Deus, a messe é muito grande, eles são chamados para outros cantos, né? E, é claro, dois amigos queridos vão se despedir do companheiro, do mestre, eles estão tristes, eles estão silenciosos, eles estão preocupados. Nas palavras do André, achávamos preocupados e comovidos. Tudo é silêncio e caminhada. E, de repente, eles se aproximam de uma pessoa que está à margem da estrada. E aí eu queria perguntar agora para você que me ouve, antes de contar o que aconteceu. E a sua mediunidade, como é que está? Não estou me referindo àqueles que já conheciam a mediunidade ostensiva, não. É aqueles que já trabalham na mesa, que já ouvem, que têm clarividência, que têm todos os tipos de mediunidades ostensivas. Desculpa, não é com você que eu estou mexendo neste momento, não. Eu quero saber aqueles que, como eu, sempre falaram, eu não tenho mediunidade nenhuma, não acontece nada comigo, né? Eu não sinto cheiro, eu não ouço sons, eu não vejo nada, né? Acho que o Rodrigo também caminha na mesma seara, né, Rodrigo? E você? Será que você tem mediunidade, meu irmão? Depois de ter lido o livro Nos Domínios da Mediunidade, inteirinho, meditado capítulo por capítulo, como que você responderia a essa pergunta? Como está a sua mediunidade? Pois muito bem, eles estão andando pelas margens da estrada e, de repente, deparam-se com um lavrador. O cara está lá com a enxadinha na mão, capinando, né? Preparando o solo. E o Aulus olha para ele e fala, vejam, ali temos um médium. A mediunidade, como instrumentação da vida, surge em toda parte. O lavrador, que está ali, que vocês estão vendo, é o médium da colheita. A planta é o médium da frutificação. E a flor é o médium do perfume. Eu vou acrescentar aqui por minha conta, a cozinheira é o médium do alimento. O comensal é o médium da gratidão. E a gente batendo no peito e falando que não tem mediunidade, hein? Como não tem? Tem outras coisas que ele aponta o dedo, eu vou deixar meus colegas de bancada comentarem. Isso aqui eu fiquei entusiasmadíssimo, feliz demais com esse último capítulo. Eu até quero voltar, se vocês me permitem, Valéria. Olha lá, eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, versos da canção, né? E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Falando do Mestre Jesus. Gente, Jesus não brinca em serviço, não. Ele plantou mediunidade para tudo que é lado. Plantou mediunidade, aquela parábola do bom semeador, não é só uma fábula. Tem muita mediunidade nas coisas simples que a gente nem nota. Deixa os dois falarem, porque senão eu vou tomar conta da palavra sozinho. Ô, João, a gente já aprendeu que a mediunidade é uma faculdade da humanidade inteira. E aqui a gente está vendo que é uma faculdade de todos os elementos da Terra, né? Então, assim, na Terra, a gente tem a mediunidade como uma dádiva. Foi algo que foi plantado aqui para que a gente possa usufruir disso da melhor maneira possível. Existe mediunidade em tudo, né? Às vezes, assim, uma pessoa que começa a falar com você do nada, ali tem alguma coisa para você ouvir, mesmo que você nunca tenha visto aquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa está transmitindo para você uma mensagem que o teu mentor está tentando falar um tempão e você não está ouvindo. De repente, a pessoa nem sabe que está sendo aquele instrumento e está sendo, né? Às vezes, uma paisagem que você vê te inspira para alguma coisa e vai vir um insight na sua cabeça de nossa, era isso, por conta de uma paisagem que você viu. Então, tem ali, né, a mediunidade sendo trabalhada
através da natureza, para que a gente possa, então, entender. Às vezes, seu bichinho de estimação faz uma coisa, te dá um olhar, olha para você, porque a gente que tem bichinho de estimação, a gente sabe que eles têm um olhar, às vezes, que é diferente. Ele está olhando para a gente, parece uma pessoa olhando. O que será que ele está querendo dizer com aquele olhar? Por que será que ele está te olhando assim? Será que ele está falando para você, olha, eu te vejo. Se eu te vejo, se eu consigo te ver e te amar desse jeito, é porque você é um ser amado também. Então, às vezes, a gente vai perceber mediunidade em tudo, em absolutamente tudo. Às vezes, uma roupa que a gente coloca, a gente fica tão feliz por aquela roupa, a gente se olha no espelho e se sente tão bem. Tem ali também uma dádiva para a gente poder, então, sentir essa autoestima, sentir que a gente é uma pessoa bacana, enfim. A mediunidade está em tudo, conforme eles explicam aqui. Desculpa, Rodrigo, eu te interrompi. Não, tranquilo. Vocês dois já passaram por algo que eu passo também, quando alguém vira para a gente e fala assim, nossa, eu gosto tanto de te ouvir, eu queria saber falar como você. Às vezes eu preciso eu estou assim, e aí você fala, e às vezes para pessoas mais próximas, né, não querendo parecer uma justificativa, eu digo assim, é porque primeiro eu ouvi, é porque primeiro eu te escutei. Porque às vezes, né, isso ocorre nos nossos meios sociais. Nossa, mas você gosta de falar, você fala tão bem aquilo. E às vezes as pessoas esquecem que mediunidade também é ouvir o outro, né? Mediunidade é ouvir o outro com os ouvidos, com os olhos, com as mãos, para depois nos manifestar, se caso for necessário. Às vezes a pessoa só queria falar, ela só queria um ouvido mediúnico, para que ela conseguisse se manifestar e, de repente, a espiritualidade está em volta dela, ouvisse também uma prece, um clamor, um agradecimento, né? Ouvir mais e falar menos. O grande Embora, Rubem Alves, Mas o falar também é mediunidade, né? Muitas sim, vezes, quando a gente está aqui falando, eu até falo com os meninos, às vezes tem coisas que a gente nem que sai que a gente não sabe de onde vem. Quando a gente está se comunicando aqui com as pessoas, sabendo que a gente está nesse serviço. Então, esse falar também é mediúnico. Desculpa, João, te interrompi também. então, mas não, só é isso que eu queria dizer. É que, às vezes, parece que aquele que já desenvolveu a mediunidade, ele fala bem, ele fala muito. Não. Ouvir também para não ficar buscando algo que, às vezes, não está no teu momento. Deixa acontecer. Né? Não querer ser João Carlos da noite para o dia. Não dá. Tem que trabalhar muito. menos, Rodrigo. Rodrigo, o grande Rubem Alves, que aliás é mineiro de Boa Esperança, e que morou em Varginha, que morou em Três Corações, o Rubem Alves falava uma coisa que eu achava maravilhosa. Ele falava assim, ele era presbiteriano, né? Não era espírita. Ele falava assim, pessoas procuram cursos e mais cursos de oratória, e eu estou louco para achar alguém que queira um curso de escutatória. As pessoas precisam ouvir mais. O Alceu de Amoroso Lima, o grande Tristão de Ataíde, falava, quando falar, só quando a palavra for mais sublime do que o silêncio. Ó, né? Ouvir e meditar sobre o que se ouve, quanta graça acontece aí. Mas eles estão andando, eu preciso andar aqui também, senão eles não terminam. Eles estão andando, aquele agricultor ficou para trás, de repente, eles passam perto da oficina de um carpinteiro. Meu pai era carpinteiro. Então, a hora que eu li isso aqui, opa! E aí ele aponta o carpinteiro que aplanava uma grande peça e fala da seguinte maneira, nós possuímos no artífice o médium das preciosas utilidades. Gente, o que é médium? Médium é aquele que está no meio, aquele que serve de mediador entre duas partes. Pensa bem, a pessoa chega com uma madeira bruta a um carpinteiro, e o carpinteiro, usando das suas ferramentas rústicas,
devolve para ele uma mesa. Observe que ele ficou no meio entre a madeira bruta e o desejo realizado. Então, o artífice, a devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada porcentagem de reconforto à civilização. Olha só, mediunidade no serviço de carpintaria, e aqui, obviamente, cabe qualquer serviço, né? Antes que eu passe para a próxima, eu abro silêncio para vocês falarem. Aristóteles dizia que a virtude está no meio. Saber ponderar as partes. Saber conduzir o diálogo para chegar a um consenso adequado que sirva à justiça, ao bem, ao progresso. Né? Médium, estar no meio da comunicação, da manifestação, como meio e não como protagonista. É nesse sentido que a gente se coloca a serviço, né? No momento aí, quando a gente tem consciência de que a gente é esse meio do caminho. E para que a espiritualidade precisa da gente? A gente já entendeu isso. Ele precisa da gente por conta do nosso ectoplasma. Porque assim, os espíritos que ainda não conseguem ter o contato direto com a espiritualidade superior reconhecem-nos e conseguem ouvir as mensagens da espiritualidade superior através de nós. Então, nós estamos aí fazendo esse meio do caminho para poder contribuir com esses espíritos que ainda não têm condições de perceber tanta luz da espiritualidade superior. Então, precisamos ser gratos, né? Por sermos escolhidos para esse caminho, para poder fazer com que outras pessoas encontrem o caminho também. É nesse sentido também que a gente precisa se colocar a serviço, que a gente pode também estender a mão para poder ajudar as pessoas a crescerem, sejam pessoas encarnadas, sejam pessoas desencarnadas. Por isso o trabalho da mesa mediúnica é tão importante. Tem algumas pessoas que me questionam, né, falando assim, nossa, você é terapeuta, por que você trabalha aí? Porque existe ainda a necessidade, por conta da ignorância que a gente ainda vive na Terra, de alguém que estenda a mão para esse que está lá desencarnado e muitas vezes nem sabe que desencarnou. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. Uma vez a gente estava na mesa mediúnica e foi até o Paulinho que ajudou esse espírito. Ele estava construindo um muro, era um escravo, e ele não podia parar de construir o muro, e ele estava construindo o muro. E ele disse, eu não posso parar, porque o meu mestre disse que eu tenho que terminar de construir o muro. Ele morreu, ele desencarnou construindo o muro, e não sabia que tinha desencarnado, estava há 200 anos construindo o muro. Então, se não tivesse ninguém que chegasse perto dele, falasse para ele, toma esse copo d'água aqui, o seu mestre deixou a gente trazer esse copo d'água, senta um pouquinho, para poder trazer consciência daquele momento de que ele não está mais ali, e aquilo ali é tudo uma ilusão que ele criou na cabeça dele, que aquele muro não existe mais, que aquele lugar não existe mais, e que ele não é mais aquele corpo, que ele está desencarnado. Se a gente não tiver a serviço para mostrar isso para tantas pessoas, essas pessoas vão continuar lá construindo muros que elas mesmas criaram na mente delas. A gente vai para onde o nosso pensamento nos coloca. Então, se a gente está num looping temporal, a gente fica eternamente naquele looping temporal, e isso é muito triste. Os suicidas geralmente ficam no looping temporal do momento do suicídio. Pensa bem, revivendo o momento do suicídio o tempo todo. Quantos suicidas nós já resgatamos em mesas mediúnicas? Uma vez a gente resgatou pessoas que morreram num naufrágio. Imaginamos até que fosse o Titanic, né? Aquele prédio que pegou fogo no Rio de Janeiro, as pessoas em chamas, e pessoas ainda vivendo aquele looping das chamas. Então, pensa bem, né? Então, estar a serviço nesse sentido também, colocando a nossa mediunidade à disposição da mesa mediúnica para fazer esses resgates, é um trabalho lindíssimo, né? Tem algumas religiões que criticam o espiritismo, falando vocês têm que fazer pelos vivos e não pelos mortos.
porque não sabe o que os mortos ainda estão passando, né? É claro que nós temos que fazer pelos vivos, e a maioria dos centros espíritas trabalham, sim, com cestas básicas, enfim, com vários projetos, mas é muito importante também a gente pensar que existem desencarnados que estão sem consciência, vivendo um looping temporal do momento da sua morte, ou não se conformando com a sua morte, obsediando outras pessoas, ou indo para lugares como Umbral, por exemplo, por conta de afinar o pensamento com aquele lugar. Enfim, não importa a situação. O que importa é que a gente pode, sim, estender a mão para essas pessoas e oferecer ajuda de alguma forma. Se eles disserem que não, é igualzinho aconteceu lá quando foram resgatar o André Luiz. Ele pediu ajuda, ele foi socorrido. E as outras pessoas ao lado dizendo, não, não leva, ele é um suicida. Quando eles ofereceram ajuda a esses que estavam criticando, eles se afastaram. Ninguém obriga ninguém a nada, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos estender a mão. Agora, a aceitação ou não dessa mão estendida vai depender da resposta do outro. E muitas vezes aí o silêncio vai fazer muita diferença nesse momento. Falei muito. Chegando ao final, eles continuam andando e conversando, e aí eles passam por um escultor, um artista, e o Aulus fala, olha aí, o artista é o médium da beleza. Deparam-se com pessoas varrendo a rua, olha, os varredores são médiuns da purificação. Deparam-se com o juiz, ele menciona a existência do juiz, de um promotor, são médiuns a serviço das leis, mostrando que a mediunidade ela não é algo que acontece só quando eu estou na mesa mediúnica, que, pelo contrário, ela está muito mais presente no dia a dia do que na mediúnica. E mais ainda, ele chega numa família onde o Aulus e o André vão desenvolver um trabalho, eles estão em torno da mesa. E a parte que ele fala da família é a coisa mais linda. Ele fala, olha, os laços vividos em família, as pessoas que estão dentro de uma família, geralmente são pessoas que já enfrentaram problemas no pretérito, que aí estão se curando mutuamente. Quando as pessoas encaram com paz, com amor, com oração, o universo da família se transformam em médiuns de si mesmos, cuidando do processo de transformação na ajuda mútua. Gente, isso é bonito demais. Isso é lindo demais. Então, nesse ínterim aí da família, a gente pode lembrar daquele capítulo do Evangelho que fala que tem o título Moral Estranha, quando Jesus fala que ele ia trazer inimigos dentro do mesmo contexto familiar. É isso aí, são pessoas que viveram situações adversas numa vida anterior ou em vidas anteriores e voltam na mesma família para que, através do amor, né, consanguíneo, possam, então, resolver aquelas questões de uma maneira mais leve. Às vezes dá certo, às vezes não. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas muito cabeçaduras que continuam na mesma perspectiva. Mas, de qualquer maneira, dá uma melhoradinha, porque esse amor ele foi plantado ali, de alguma forma, dentro daquela família. E mesmo que as pessoas briguem, elas vão ter sempre aquela coisa, mas é meu irmão, mas é minha mãe, mas é meu pai. Então vai vir essa questão aí, e alguma coisa de benevolência vai ter sido feita em algum momento dessa história aí, que vai suavizar aquelas questões do passado. Então, nesse ínterim que o capítulo Moral Estranha do Evangelho vai se desenrolar, né? Nessa questão de colocar pessoas que precisam se reajustar para poder superar as questões pretéritas. Ele encerra o bate-papo sobre a família com uma fala maravilhosa. Ele diz assim, a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Ou seja, nós vamos nos correlacionar, conviver com as pessoas que estão em volta das nossas famílias hoje,
por muito tempo. A gente vai e vem, em circunstâncias diferentes, próximos, um pouco distantes, mas vai Troca de acontecer. posição. Às vezes Né? um é pai, outro é filho, outras vezes outro é filho, outro é pai. Sim, Né? sim. Vai trocando de posição. Então, o Aulus é simplesmente fantástico nas suas introduções dos assuntos, nas suas finalizações, é inacreditável. O livro vai acabando o livro, né? Está acabando. E o tempo também. O Aulus olha para eles, olha para o relógio e fala, e nós estamos olhando para o relógio também, falta 4 minutos, e o Aulus fala assim, ó, quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Então ele se despede, mas antes dele despedir-se, ele dá uma última missão ao André. Vou passar essa missão para o Rodrigo. Ele fala para o André assim, ó, ô André, faz uma prece para nós. E aqui tem uma prece que o André faz, que eu queria pedir ou ao Rodrigo ou à Valéria que a lesse para nós, porque ela é tão bonita. Deixa eu ler para que a Valéria depois faça a nossa oração final de conclusão do livro, pode ser? Perfeitamente, estou de pleno acordo. Então vamos lá. E aí, reverente, o André, então, em voz alta, fez a prece. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixe confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauros de luz. Ele termina a oração com os olhos cheios d'água, né? Sim. Os olhos úmidos. E daí, revestidos de radiações luminescentes, dando-nos a entender de que a despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu. A maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos, então, do trabalho que nos aguardava, e louvando o serviço, que em toda a parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorporava ao grande futuro. Então, lembrar do trabalho, né, que tem pela frente depois de todo o aprendizado que a gente teve com as experiências que eles nos passaram aí durante todo o processo desse livro. É isso, meninos? Vocês querem fazer mais algum comentário? Que foi muito bom. E dizer ao pessoal do centro, Paulo de Tarso, muito, muito obrigado pela acolhida, por nos receber. Eu tive o privilégio de acompanhar a Valéria segunda-feira passada. Pessoal extremamente acolhedor, carinhoso, muito atencioso, compenetrados nas falas que a Valéria fez a semana passada. E aí eu fico imaginando que aqueles que nos acompanham tanto ao vivo, quanto depois com elas gravadas, né, aquele carinho atento, aquele olhar, e nos
lembrando da responsabilidade que nós temos de estar fazendo esse trabalho, que é a última palavra que o André Luiz deixa no livro, né? Trabalho. Trabalho. Gratidão, meu povo. Só quero falar uma palavra: gratidão. Então, pessoal, vamos fazer a oração final, fechando, né, essa obra maravilhosa, deixando o nosso agradecimento pela confiança de vocês em nós, pela companhia de vocês esse tempo todo, né, durante todo esse projeto aí que a gente desenvolveu com vocês. Jesus, Mestre amado, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Gratidão pela oportunidade de estudarmos esse livro em conjunto, capítulo a capítulo, levando aquilo que o nosso coração sentiu a cada capítulo para cada pessoa que nos acompanhou. Sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, que assistem ao vivo, que assistem depois que a live fica gravada. Gratidão, muita gratidão por tudo, por todo esse trabalho, por todo esse projeto. Agradecemos a confiança da espiritualidade também de transmitir através de nós aquilo que achava necessário para cada coração. Que esse conjunto, né, de pessoas, eu, João e Rodrigo, cada um com seu jeito de falar, cada um levando a mensagem do seu jeito, que possamos ter atingido a todos os corações que nos acompanharam. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, que assim seja. Vamos agradecer as pessoas que nos acompanharam hoje. A Sirene estava aqui junto com a gente, a Denise, a Clarice, a Juliana, a Camila, a Mila, né? A Jaqueline, a Maria Gonçalves, a Maria dos Reis, a Márcia, a Irene Tiso e a Ruth, que diz: gratidão, Valéria, João e Rodrigo, por tantos ensinamentos. Gratidão a vocês pela confiança, gratidão à espiritualidade pelas inspirações para a gente chegar até aqui nesse finalzinho. E dia 20 a gente se encontra, né? Eu vou aí no centro fazer a palestra pessoalmente, vou carregar o Rodrigo e o João junto comigo para vocês conhecerem o João também e darem mais um abraço no Rodrigo. Gratidão, pessoal. Namastê, né? A gente vai dar Feliz Natal para vocês pessoalmente, mas aqui nesse trabalho, até o ano que vem, se Deus quiser, com uma nova proposta. Até lá. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.